Fala pessoal, beleza? Então, galera, no vídeo de hoje, né, a gente vai fazer um pavilhão de estrutura dobrável, né? E aí é bem interessante porque a gente vai utilizar o Kangaroo para simular aspectos de como seria a dobradura real, né? Como seriam aspectos físicos do mundo real. E esse tipo de estrutura, ele é bastante interessante porque você fornece a capacidade de suportar forças a uma coisa que aparentemente não conseguiria. Então você pega uma folha de papel, por exemplo, e aí você dobra ela e quando você dobra essa folha de papel, ela passa a ser capaz de suportar outras forças que antes ela não era capaz de suportar. E aí a mesma lógica vai se aplicar ao nosso pavilhão, só que, claro, de uma forma um pouco mais sofisticada. Então, vamos para o vídeo. Então, pessoal, para esse tutorial a gente vai utilizar dois plugins, né? Eu já estou com eles aqui abertos no navegador, o link para vocês baixarem. E aí um deles é no Food for Rhino mesmo, né? Que é esse Ngon, que é relativamente recente, parece que ele foi lançado esse ano. E a gente tem o Weavebird, né, que é um plugin clássico de utilizar malhas aí no Grasshopper, né, bastante conhecido. E aí o link para baixar os dois vai estar na descrição. E se você quer saber como que instala plugins no Grasshopper, caso você não saiba, eu vou deixar aqui linkado no cards um vídeo que eu fiz explicando como instalar qualquer plugin no Grasshopper, beleza? Então, vamos ir para a aula, né? Começar a aula, eu estou aqui com o Grasshopper aberto. E aí, para dar as dimensões do nosso pavilhão, né, a gente vai utilizar um retângulo, que a gente pode colocar aqui valor de x e de y. E a gente vai colocar aqui 20 e 10, né, o tamanho do nosso retângulo, beleza? E aí, a gente vai criar uma superfície a partir desse retângulo, que é só para a gente depois dividir ele criando a nossa malha, né? Então, boundary surface, que é para criar uma superfície a partir dos limites, né, da nossa curva fechada. Beleza? Então, agora vamos dividir, né, criar a nossa divisão da nossa malha. E aí, para isso, a gente vai utilizar o ngon, né? E aqui em Subdivide, vocês vão vir aqui Diamond Divide. E aí vocês podem conectar aqui. Ele vai criar um padrão aqui de divisão em diamantes, né, em losangos, ok? E aí aqui a gente vai fixar um valor de 4 para o em V, né? E aí em U a gente pode variar esse valor aqui, eu vou deixar 8, mas a gente pode variar isso aqui, beleza? Então a gente pode alterar de preferência com números pares, né? Porque isso vai ajudar a criar o padrão que a gente precisa aqui da forma correta. Então a gente pode vir cá em editar e colocar even, né? Que é para usar apenas números pares. E aí ele já vai estar criando uma divisão aí mais coerente com o que a gente precisa, beleza? Aqui vocês podem só manter com 4, né? Aliás, eu acho que é o oposto, tá? Acho que é isso aqui, é desse jeito aqui. Então, o primeiro vocês deixam 4 e não precisa mexer. A gente pode até colocar um panel aqui, que é justamente para demonstrar que a gente não vai mexer nisso aqui, né? Então, a gente pode colocar 4 e beleza, a gente vai utilizar apenas esse slider aqui para fazer a forma do nosso pavilhão. E aqui embaixo a gente tem algumas opções e a gente vai utilizar uma opção aqui de boundary, né? Ele tem várias formas de fazer o limite dessa divisão aqui. Então a gente pode colocar 0, que é a opção que faz com essa borda aqui, com esses triângulos. Então se eu colocar aqui ele vai. Então se eu colocar aqui ele vai criar essa opção com a borda aqui com os triângulos. E aqui embaixo a gente pode colocar false aqui para essa opção, que é, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, se a superfície vai fazer um swap em U e V, então a gente pode deixar falso. Beleza. É isso, deixa. Então a gente pode deixar aqui falso, né? E aí, agora a gente vai precisar criar aquelas linhas aqui, né, no meio desses losangos, que vão ser justamente as linhas que vão dobrar para baixo, né, da nossa
estrutura dobrável. Então, para isso, a gente vai utilizar um componente aqui nessa aba aqui de Face, do nosso plugin. E aí a gente vai pegar esse aqui, N-Gon Faces, que ele vai criar faces triangulares nesses losangos, né? Então, se eu clicar aqui, ele já cria aí faces triangulares. Deixa eu dar um true aqui. Vai ser com esse aqui ativado, tá, galera? Para ele pra ele flipar e ficar dessa forma aqui, ó. Beleza? Então deixa isso aqui no true e ok. Agora a gente vai transformar isso aqui numa malha, né? Porque apesar disso aqui ser mesh, isso aqui converte as nossas faces em polylines. Então, se eu pegar aqui, ele está com um monte de polylines. E o que a gente vai fazer é explodir essas polylines. A gente vai utilizar um componente do Kangaroo para deletar as linhas idênticas, né? Então, line. Então, vamos lá no Kangaroo 2 aqui, que já vem instalado no Grasshopper por padrão, tá, galera? Por isso que eu não falei nada sobre a instalação dele. E aqui a gente pode remove duplicate lines. Então, a gente pode colocar aqui. E beleza, ele vai remover as linhas duplicadas. A gente tem que dar um flatten aqui, tá? E ok. Agora a gente precisa criar uma mesh de novo a partir dessas linhas. Então a gente vai utilizar o plugin, o Wavebird, né? Componente do Wavebird, que é o Wavebird Mesh from Lines, né? Que é criar uma malha a partir de linhas. Então ele cria aqui uma malha e aí a gente vai, só para garantir, colocar mais um componente do Wavebird, que é o Wavebird Join Mesh and Weld, que é para garantir que essas faces aqui da nossa malha vão ficar sempre juntas. Mas eu acredito que nesse caso aqui já esteja, tá? É só para garantir. E ok, agora ele me dá essa malha aqui. Agora a gente precisa pegar essas linhas aqui e essas linhas que estão fazendo essas diagonais. Então a gente precisa separar isso aqui em duas listas de linhas diferentes, né? Primeira coisa é extrair as linhas da malha, né? Então a gente pode utilizar o Mesh Edges, né? Que é para extrair os edges da malha, né? E ok, a gente pode pegar aqui, na verdade essa é a borda e esse aqui é as do meio. E agora a gente precisa separar essas curvas nessas aqui que estão na diagonal e nessas que estão na vertical. Então a gente vai utilizar o dot product, que é basicamente ele checa se dois vetores são paralelos. Então a gente vai utilizar o vetor y para checar se ele está paralelo com essas linhas. E aí ele vai me extrair essas linhas aqui, né? Que é justamente as que estão paralelas ao eixo y. Então a gente pode conectar aqui e colocar unidade y. E aí ele vai me dar uma série de valores aqui, né? E aí a gente vai utilizar um absolute, que é para não considerar os valores negativos. E aí, se a gente der uma olhada na nossa lista, é só para verificar uma coisa, tá? Bom, me parece que eu estou utilizando o eixo X, não tenho certeza, mas acho que eu estou utilizando o eixo X aqui. Então, se eu colocar o X, agora acho que ele deu certo, porque deu o número 1, que é o que a gente precisa, tá? E aí a gente pode utilizar um componente de igualdade, tá? E aí tudo que não for igual a 1, a gente vai tirar da lista, né? Na verdade, a gente vai separar duas listas. Então a gente vai dar um dispatch, conectar isso aqui e isso aqui. E agora ele tem que ter separado aí nas linhas aqui e nas demais na diagonal, beleza? E aí a gente vai utilizar essas duas listas, tanto a que está na diagonal quanto essas que estão na horizontal, né? Porque está no eixo X.
E aí, agora a gente começa com a nossa definição do Kangaroo. A gente vai utilizar a nossa malha aqui, obviamente, no Kangaroo. Então a gente vai pegar a nossa mesh aqui atrás e a gente vai conectar aqui. Bom, agora a gente precisa fazer algumas coisas aqui no Kangaroo. Eu vou explicar aqui como que funcionam essas forças que a gente vai utilizar no Kangaroo. Mas primeiro, a gente sempre, antes de utilizar malhas aqui no Kangaroo, a gente costuma colocar um componente aqui que é simplesmente para garantir que a nossa malha ela vai estar limpa, né, e compatível com o que o Kangaroo precisa. Então, acredito que seja clean mesh, alguma coisa desse tipo, clean and join. Aqui, ó, combine and clean, que é para combinar a nossa malha e limpar ela caso ela tenha linhas muito finas ou algum problema desse tipo. A gente sempre é bom utilizar isso aqui, tá? O Kangaroo ele trabalha melhor quando a gente faz isso. E aí a gente vai utilizar o componente de show, que é simplesmente para falar para o solver do Kangaroo que é para mostrar essa geometria, que é a geometria da malha. E aí a gente já pode partir para as outras forças, né? Então, a gente tem que primeiro extrair, né, esses pontos aqui dos nossos losangos, e para isso a gente vai utilizar um componente que chama hint, alguma coisa assim, que é hint points, que ele basicamente extrai os 4 pontos desses losangos, né? Então, se eu colocar aqui, ele vai me extrair aí os pontos, beleza? E aí a gente precisa criar também essa força para dobrar, né? Então a gente vai utilizar o hint, só que dessa vez esse aqui, que é para criar a força que dobra os triângulos, né? E aí, só para garantir, pessoal, como eu tenho dois cangarus, né? Eu preciso olhar se a gente não está utilizando no cangaru errado aqui, tá? Parece que esse aqui é o do cangaru 2 mesmo. Então, beleza, a gente vai utilizar esse mesmo. E aí, aqui a gente pode só conectar esses 4 aqui. E beleza, o que ele está fazendo? Né? Ele está criando uma força que vai dobrar, né, as nossas faces. E aí, só que a gente tem um problema aqui no que a gente está fazendo, porque a gente está pegando aqui todas as faces aqui, criando forças, só que a gente precisa de uma força para dobrar para baixo e uma força para dobrar para cima, né? Uma que seja para os picos e umas que seja para os vales, né? E essa aqui é a do vale e essa aqui são a dos picos. Então a gente pode copiar isso aqui e aí a gente precisa criar uma regra que é justamente para tirar as forças que estão extra aqui, né? Porque a gente quer dividir apenas nas forças do vale e dos picos. E aí para isso a gente vai utilizar essas duas curvas aqui. O que a gente vai fazer é pegar um ponto no meio dessas duas curvas, tá? Então a gente pode conectar aqui e aqui. E aí a gente pode colocar o parâmetro t, né, como 0,5, que é justamente para pegar o ponto do meio, tá? Beleza, vou só copiar isso aqui. Ok. E aí a gente precisa comparar justamente com essas linhas dentro da nossa malha, né? E aí para extrair essas linhas tem uma forma simples de fazer isso aqui, que é pegar o componente de line e conectar nesses dois primeiros aqui. E beleza, ele pega todas as linhas de dentro da nossa malha, tá? E agora a gente precisa pegar esse ponto aqui no meio delas e a gente vai justamente criar uma relação, né, de medir a distância entre esses pontos, que é justamente para separar nas listas, né? Então a gente vai pegar os pontos que estão muito próximos e deletar da nossa lista, porque vai equivaler justamente aos pontos que estão sobrepostos, e aí a gente vai deletar nas nossas forças aqui. Então a gente pode dar um graft aqui, que é justamente porque a gente vai medir a distância, né, dos pontos, e aí a gente precisa que todos os itens dessa lista, né, meça a distância para todos os pontos dessa lista e dessa também. Então a gente pode conectar aqui e aqui,
E aí vocês vão ver que eles vão criar, né, uma lista com muitas distâncias, né? E agora a gente precisa medir, né, agora a gente precisa ver quais pontos estão próximos ou não, né? E aí, para isso, o que a gente vai fazer, né? Se a gente pegar aqui a nossa lista, a gente tem aqui várias listas que foram criadas com valores repetidos, né? O que a gente vai fazer vai ser dar um sort nessa lista, né? Para deixar apenas o menor item primeiro. E aí a gente vai pegar esse menor item e aí vai ver o quão próximo ele está das nossas outras linhas aqui. Então a gente vai dar um sort list, que é justamente para fazer essa lista do menor para o maior. Vamos ver que aí todas vão estar do menor para o maior. E aí a gente vai dar um list item, que é para pegar o primeiro item da lista. E aí aqui a gente tem que criar um smaller than, que é justamente para deletar os valores menores do que determinado, né, número, né? E esse número ele tem que bater com a tolerância do seu programa, né, mais ou menos. E aí a tolerância você olha aqui na unidades, unit settings, e aqui você vai ver absolute tolerance, que é a tolerância absoluta, 0.01. E aí a gente vai utilizar 0.01. Então a gente tem que pôr isso aqui, e aí conectar isso aqui. Ok. Não, é isso tudo aqui. Beleza. Isso tudo aqui. Ok. Agora a gente vai tirar os itens da nossa lista, né? Então a gente pode dar um dispatch, que é justamente para dividir em duas listas, e aí uma delas vai ser a que a gente vai utilizar. Só que aí os itens que a gente quer deletar, né, vão ser justamente os itens dessa lista aqui, ó. São as forças que a gente vai utilizar no Kangaroo. Então a gente pode conectar aqui e aqui. E beleza, ele vai separar aí em duas listas, né? Aqui, ó, a gente tem que dar um flatten, tá? E beleza, agora ele está com as listas do tamanho correto, né? E aí repare que ele divide 10 e 24, né? O que faz você pensar que talvez a gente poderia utilizar apenas um desses, né? Porque aí parece que um é o oposto do outro, então as forças são iguais, mas não é porque aqui, né, que a gente tem esses dois componentes de força aqui, essas forças vão ter valores diferentes, tá? Elas vão ter o rest angle aqui, vai ser diferente. E o que é o rest angle, né? O rest angle é o ângulo de descanso, né? O ângulo que a força vai parar de atuar no solver do Kangaroo. Então, o nosso valor máximo, né, que a gente vai poder atingir aqui vai ser 180 graus, justamente porque 180 graus é um plano, né? Não tem absolutamente nada. Então, a gente vai colocar aqui uma multiplicação, que é para a gente fazer um slider que a gente pode utilizar com esses dois, e aí conectar aqui, e aí com apenas um slider a gente vai conseguir controlar essa dobradura, né? Então a gente pode pôr um slider de 0 até 1, e aí esse slider vai multiplicar esses dois valores aqui. Como o Grasshopper ele é em radianos, a gente pode colocar π como sendo o valor que a gente vai colocar aqui, só que um π é negativo e o outro π é positivo, tá? Então a gente conecta aqui em negativo e aqui a gente deixa positivo. Beleza. Agora, né, importante, né? Um desses aqui, o que está negativo tem que corresponder ao vale e o que está positivo tem que corresponder ao pico, né? Então, a gente tem que pegar aqui na nossa definição e olhar. Então, esse aqui tem que ser o vale, né? Então, o que está aqui vai ser os nossos vales.
Então, são 10 valores, 10 linhas, né, no caso. E aí, a gente pega 10 linhas aqui, né? Beleza. Aqui vai ser o 24. Então, a gente pode pegar o 24 aqui. E aí, as nossas forças, elas estão aqui e elas vão conectar no solver do Kangaroo, beleza? A gente pode até pegar daqui, ó, que é para garantir que a gente está pegando o Kangaroo 2, tá? E beleza, as nossas forças já estão aqui, a nossa força de mostrar, né, a nossa geometria está aqui. E agora a gente vai precisar de mais duas forças, né, que vão ser bem mais simples de ajustar, tá? Que é a força para manter as linhas do mesmo tamanho, né? Isso vai impedir de que as nossas linhas deformem e aí não façam uma malha com os mesmos tamanhos de linha, né? Senão ele vai criar uma coisa que não é equivalente a uma dobradura. Então a gente vai pegar a nossa mesh aqui, a gente vai pegar Mesh Edges, a partir dessa malha aqui, tá, galera? Depois de fazer esse processo aqui. E aí a gente vai conectar aqui e aqui. Pode conectar todos, aliás. E beleza. Vamos ver se ele está criando alguma coisa aqui. Parece que não. Só para garantir que não tem branches vazios, tá, galera? Porque isso aí pode atrapalhar o solver do Kangaroo. Então vamos dar um flatten aqui para garantir. Mas parece que não precisava, não. E beleza. Aí aqui a gente pode só conectar essa força lá. E por último, a gente vai precisar de uma força que é para manter os nossos pontos da nossa malha, né, sempre estáticos no mesmo lugar, né? Porque essas forças elas vão estar atuando para dobrar a nossa malha e aí isso pode ter uma tendência a girar, a mover a nossa malha e não dar uma animação legal, né, para a gente visualizar aqui a deformação dela no Kangaroo, beleza? Então a gente pode conectar esses pontos aqui em wrench points, né? Plastic anchor, aliás. Então a gente pode pegar um componente aqui no Kangaroo que chama Plastic Anchor, tá? Esse componente vai criar uma âncora nesses pontos, só que é uma âncora plástica, então é uma âncora que permite uma certa mobilidade, mas eles vão ficar sempre estáticos nessa posição aqui, como se tivesse apenas criando essa dobradura. Então, a gente vai pegar a nossa malha aqui e a gente vai desconstruir a nossa malha. Deconstruct Mesh. E aí a gente vai pegar os pontos, né? E fazer essa força aqui a partir dos pontos. Então a gente pode conectar aqui. E aqui em Strength a gente vai colocar um valor bem pequeno, tá? Porque senão ele vai tender a flambar a nossa estrutura, tá? Então pode colocar 0.01. E aí as nossas forças aqui agora estão prontas, né? Então a gente pode colocar tudo em Go Objects. E beleza. Aqui está no 0, né? Então está tudo certo. Aqui em Reset a gente vai pôr um button, que é para reiniciar a nossa simulação. E aqui em On e Off a gente vai colocar um toggle, né? Que é para ativar e desativar a nossa simulação. E beleza. Agora está tudo pronto aqui. A gente vai só criar mais umas coisinhas aqui só para extrair só a malha e visualizar melhor. Então a gente vai colocar aqui Mesh como o output. E aí ele vai ficar dessa cor, mas é porque ele vai tirar tudo que não for uma mesh do output aqui, beleza? Então ele vai deixar itens nulos aqui. E aí a gente pode dar um clean mesh, clean tree, tá? Que é para deletar esses itens nulos. Não é realmente necessário, tá? Mas eu gosto de fazer isso para deixar a estrutura de dados mais limpo, né? Vai saber se você vai querer fazer alguma outra coisa aqui depois da definição.
E beleza, a gente vai pôr um Custom Preview, que é para ver a nossa malha de uma cor específica, né? Pode pôr branco, né? Porque meu fundo aqui está preto. E aí a gente pode apagar tudo, começar a nossa simulação. Só que aqui, enquanto eu estava olhando aqui, eu percebi que eu coloquei algumas coisas erradas, né? Na verdade, a direção dessas linhas ela precisa ser oposto ao que está aqui, tá? Tem que ser nessa direção. Então a gente vai alterar isso aqui atrás. Então vocês podem só inverter isso aqui, tá? O 6 passa para cá, o 4 para cá. Dá um falso aqui. E aqui, né, vocês lembram que eu testei com o Y, né? E aí não estava dando certo. E é porque eu tinha feito alguma coisa errada lá atrás. Então vamos colocar o Y aqui. E beleza, agora vamos testar nossa simulação. E beleza, né? Tá fazendo da forma correta, só que aí as nossas dimensões, né, elas não estão muito compatíveis. Então a gente pode vir cá aqui atrás e a gente pode inverter esses valores aqui e colocar aqui um valor como 10, por exemplo. E beleza. Agora já está mais compatível com o que a gente quer fazer, né? E aí ele nos dá essa estrutura, né? Acho que a forma mais legal dela seria alguma coisa desse tipo aqui, né? Que ela fica estável assim com esses pés para baixo, né? Formando três apoios aqui para essa pórtico que está aqui. E beleza, agora aqui a gente pode alterar os valores aqui, tá? E aí vocês vão ter resultados semelhantes, só que com menos ou mais dobraduras, né? Então, pode visualizar aqui novamente. E basicamente é isso, tá, pessoal? Por essa aula de hoje.